Já se pegou pensando, por que certas perguntas te deixam completamente desnortado, culpado ou na defensiva, mesmo sem ter feito nada de errado? Aquela sensação de nó no estômago, quando alguém solta uma pergunta que parece inofensiva, mas que, de alguma forma, te faz se sentir pequeno, errado ou totalmente inadequado. Carl Jung dedicou décadas ao estudo dos padrões da manipulação psicológica e o que ele descobriu é chocante. Manipuladores, narcisistas e até mesmo os psicopatas não te controlam dando ordens diretas. Eles usam perguntas estratégicas que te forçam a se defender, a dar explicações e, no fim das contas, a ceder ao que eles querem. E a parte mais assustadora, a maioria das vítimas nem sequer percebe que está sendo manipulada, até ser tarde demais. Nos próximos minutos, tu vais descobrir as 5 perguntas mais usadas por pessoas tóxicas para te dominar psicologicamente. E não são perguntas aleatórias. São táticas meticulosamente calculadas, que Carl Jung identificou como verdadeiras armadilhas verbais, feitas para te confundir, te isolar e te controlar. E assim que este vídeo acabar, tu nunca mais vais cair nessas arapucas. Tu vais reconhecer a manipulação no exato momento em que ela acontecer, e vais ter o poder de se proteger. Mas antes, tu precisas entender uma verdade brutal sobre a manipulação psicológica. Provavelmente, tu acreditas que os manipuladores são figuras óbvias, agressivas, fáceis de identificar. A verdade é que é exatamente o contrário. Os manipuladores mais perigosos não gritam, não ameaçam, não usam a força física. Eles fazem perguntas que parecem razoáveis, inofensivas, mas que carregam um veneno psicológico nas entrelinhas. E é isso que cria uma confusão devastadora na tua mente. Porque, quando alguém te pergunta alguma coisa, o teu cérebro automaticamente assume que tu precisas responder, se explicar, se defender. É um reflexo social tão profundo que tu nem sequer questionas. Alguém pergunta, tu respondes. Simples, né? Errado. Porque os manipuladores sabem que as perguntas criam uma dinâmica de poder, onde eles controlam a conversa, te forçam a revelar informações e te colocam numa posição de ter que se justificar constantemente. Carl Jung chamou isso de a armadilha da máscara social. A tua máscara social é a forma como tu te apresentas ao mundo. Os manipuladores atacam essa máscara através de perguntas que te forçam a defendê-la, enquanto eles permanecem confortavelmente escondidos atrás das suas próprias máscaras. Eles perguntam, tu respondes, eles julgam, tu te defendes, e a cada ciclo, eles ganham mais controle sobre ti. E aqui está a parte que mais vai te incomodar. Se tu estás num relacionamento, numa amizade ou num ambiente de trabalho, onde tu sentes que estás constantemente se explicando, se justificando, se defendendo, sinto-te dizer, mas tu já estás sendo manipulado. Esse padrão de estar sempre na defensiva não é uma coincidência, é engenharia psicológica. E as perguntas que tu vais descobrir nos próximos minutos são as ferramentas exatas que estão sendo usadas contra ti. Jung nos ensinou que o inconsciente sabe a verdade. Aquele desconforto que tu sentes quando certas perguntas são feitas não é paranoia, não é insegurança, é o teu inconsciente te alertando. Isso é uma armadilha. Mas tu foste condicionado a ignorar esses sinais, a ser educado, a responder a todas as perguntas, a não parecer defensivo. E os manipuladores exploram justamente essa programação social. Agora, antes de revelar as 5 perguntas
Tu precisas entender o padrão por trás de todas elas. Os manipuladores usam as perguntas para 3 propósitos específicos. Primeiro, coletar informações sobre as tuas fraquezas, os teus medos e as tuas inseguranças que eles poderão usar contra ti mais tarde. Segundo, te colocar numa posição de ter que se defender, o que automaticamente os coloca numa posição de poder e julgamento. Terceiro, criar uma confusão mental, onde tu começas a duvidar da tua própria percepção, da tua memória e da tua própria sanidade. Jung identificou isso como a externalização da culpa. Os manipuladores projetam as suas próprias intenções obscuras. Através de perguntas que parecem inocentes, eles estão te testando, te medindo, procurando brechas na tua armadura psicológica. E cada pergunta é como uma sonda, buscando aquele ponto fraco onde eles podem inserir o seu controle. Agora, vamos à primeira pergunta. E essa é tão comum, tão aparentemente inofensiva, que provavelmente tu já a ouviste dezenas de vezes, sem perceber o veneno que ela carrega. Pergunta manipuladora. Número 1. Qual a necessidade de tanta sensibilidade? Parece simples, né? Alguém te ofende, te desrespeita ou cruza uma fronteira, tu reages, defendendo o teu espaço. E imediatamente eles perguntam: qual a necessidade de tanta sensibilidade? E, naquele momento, algo muda. A conversa, que deveria ser sobre o que eles fizeram de errado, se transforma numa discussão sobre o que está errado contigo. Jung chamaria isso de inversão do jogo. Em vez de assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento tóxico, o manipulador inverte o foco para a tua reação. E a pergunta é genial, porque te coloca numa posição impossível. Se tu respondes, tu estás te defendendo de ser sensível, o que implicitamente aceita que, talvez, tu sejas sensível demais. Se tu não respondes, o silêncio é interpretado como uma confirmação de que tu és sensível. Vê como isso funciona na prática. Imagina que alguém faz um comentário cruel sobre a tua aparência, sobre o teu trabalho ou sobre a tua vida pessoal. Tu expressas que isso te magoou. A resposta deles: qual a necessidade de tanta sensibilidade? Era só uma piada, era só uma observação. Por que tu sempre exageras? E agora tu estás confuso, porque uma parte de ti sabe que aquilo foi ofensivo, mas outra parte começa a pensar: talvez eu realmente seja sensível demais, talvez o problema seja comigo, talvez eu precise engolir mais sapos, aceitar mais coisas, tolerar mais abusos. E, cada vez que tu aceitas essa narrativa, tu entregas um pedaço do teu poder. Jung ensinou que pessoas saudáveis têm limites emocionais bem definidos. Saber quando algo é ofensivo não é ser sensível, é ter autoconhecimento e autopreservação funcionando corretamente. Mas os manipuladores querem que tu duvides desses sinais internos. Eles querem que tu normalizes o abuso, que tu minimizes o desrespeito e que tu questiones a tua própria percepção. A verdade brutal é esta: tu não estás sendo sensível. Tu estás tendo uma reação humana normal a um comportamento desrespeitoso. E a pessoa que pergunta qual a necessidade de tanta sensibilidade sabe exatamente o que está fazendo. Ela está testando se consegue te fazer duvidar de ti mesmo. E se tu aceitas a premissa da pergunta, se tu começas a te defender de ser sensível, tu falhaste no teste. Tu mostraste que pode ser manipulado, a questionar a tua própria realidade. Calma, porque a próxima pergunta é ainda mais perigosa e provavelmente tu já caíste nessa armadilha, sem nem sequer perceber. Pergunta manipuladora. Número 2.
Tem certeza que foi desse jeito? Essa pergunta é uma arma de manipulação da realidade pura. A manipulação da realidade é a técnica de fazer alguém duvidar da sua própria memória, da sua percepção e da sua sanidade. E essa pergunta faz exatamente isso. Tu relatas algo que aconteceu, algo que tu viste, ouviste, vivenciaste, e a resposta deles é: tem certeza que foi desse jeito? Carl Jung, um gigante da psicologia, estudou a fundo como a memória e a percepção funcionam. E ele descobriu algo perturbador. Quando alguém questiona repetidamente a sua versão dos fatos, você começa a duvidar de si mesmo. Porque, sejamos honestos, a memória humana não é perfeita. Você sabe disso. E as pessoas tóxicas, os encrenqueiros, exploram essa vulnerabilidade. Eles sabem que se plantarem a dúvida suficiente, você vai começar a questionar o que realmente aconteceu. Vai se sentir como o Zé que duvida de tudo. Preste atenção nesse padrão. Tu confronta alguém sobre algo específico que essa pessoa fez ou disse. Ela não nega diretamente. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, a pessoa pergunta: tem certeza que foi desse jeito? Não está exagerando um pouco? Será que você não está se confundindo? Eu realmente disse isso? Ou tu estás interpretando errado? E, de repente, tu estás na defensiva de novo. Tu estás tentando provar que a sua memória está correta. Tu estás repassando mentalmente os detalhes, procurando evidências, questionando se talvez tu estejas confuso. E quanto mais tu fazes isso, mais inseguro tu ficas. A verdade nua e crua é que pessoas tóxicas usam essa pergunta constantemente, porque ela funciona. Ela te tira da posição de acusador e te coloca na posição de ter que provar o que aconteceu. E mesmo que tu tenhas certeza absoluta, a dúvida foi plantada. Na próxima vez que algo acontecer, tu vais hesitar, vais pensar: talvez eu esteja interpretando errado, talvez eu não tenha tanta certeza assim, talvez eu não devesse dizer nada. Carl Jung alertou que quando tu perdes a confiança na própria percepção, tu perdes acesso ao teu self verdadeiro. Tu te tornas dependente da interpretação de outras pessoas sobre a realidade. E isso é exatamente o que os encrenqueiros querem. Eles querem ser os árbitros da verdade. Querem que tu dependas deles para dizer o que é real e o que não é. Que nem o Pinóquio dependendo do Gepeto. 3 pessoas entenderam isso profundamente. 2 usaram para controlar seus parceiros por anos. Uma usou para dominar toda uma equipe de trabalho. Mas todas tinham algo em comum. Elas perceberam que tem certeza que foi desse jeito? Não é uma pergunta honesta. É uma arma psicológica projetada para apagar sua confiança na própria realidade. É tipo o golpe do baú, só que na mente. Agora, guarda essa informação, porque ela vai fazer sentido quando eu revelar como essas perguntas se conectam num padrão maior de controle. Mas antes, tu precisas entender a terceira pergunta. E essa é particularmente cruel, porque ataca diretamente teus relacionamentos e tua rede de apoio. Pergunta manipuladora. Número 3. Por que você está falando sobre isso com outras pessoas? Essa pergunta tem um propósito muito específico: isolamento. Pessoas tóxicas sabem que se tu tens pessoas ao teu redor que validam tua percepção, que confirmam que algo está errado, tu tens proteção psicológica. Então eles precisam te isolar e fazem isso atacando a sua necessidade de buscar apoio. Tu contas para um amigo, familiar ou terapeuta sobre o comportamento problemático de alguém, e quando a pessoa descobre, ela pergunta:
Por que você está falando sobre isso com outras pessoas? Por que você não veio direto para mim? Por que você está espalhando nossos problemas? Você está tentando me fazer parecer o vilão? Jung ensinou sobre a importância do coletivo na validação da realidade individual. Quando tu compartilha tua experiência e outros confirmam que isso é anormal, problemático ou abusivo, tu tens uma âncora na realidade. Encrenqueiros precisam cortar essa âncora. Precisam te convencer de que buscar validação externa é traição, fofoca ou sinal de que tu não confias neles. Que nem Maria Madalena sendo julgada. E a pergunta funciona, porque toca numa insegurança real. Tu não queres parecer alguém que fica reclamando dos outros. Não queres parecer dramático. Não queres ser visto como alguém que não consegue resolver os próprios problemas. Então, quando alguém te acusa de estar falando com outros, tu te sentes culpado. Mas aqui está a verdade brutal, que as cobras criadas não querem que tu saibas. Buscar perspectiva externa sobre comportamentos problemáticos não é fofoca, é sanidade. É tu verificando se a sua percepção está calibrada. É tu protegendo a sua saúde mental. Pessoas em relações amorosas saudáveis não têm medo que tu fales sobre a relação com outros. Só manipuladores exigem sigilo absoluto sobre como eles te tratam. Jung viu isso repetidamente em seus pacientes. Aqueles presos em relações tóxicas tinham todos uma coisa em comum. Eles pararam de falar sobre o que estava acontecendo. Foram treinados, através de perguntas como essa, a manter segredo. E segredo é o ambiente onde o abuso cresce, sem controle. Que nem a Branca de Neve trancada pela madrasta. Então, se alguém na sua vida está questionando por que tu buscas apoio de outros, vê isso como o que realmente é, uma tentativa de te isolar, uma tentativa de se tornar o único árbitro da realidade, uma tentativa de remover suas defesas psicológicas para que eles possam te controlar sem interferência. Parece intenso? Tem um detalhe que muda todo o jogo. E esse detalhe separa manipulação consciente de manipulação calculada e psicopática. O detalhe é frequência e padrão. Uma pessoa saudável pode ocasionalmente fazer uma dessas perguntas sem intenção manipuladora. Mas os encrenqueiros fazem essas perguntas constantemente. É um padrão. Toda vez que tu expressas desconforto, surge: qual a necessidade de tanta sensibilidade? Toda vez que tu relatas algo, surge: tem certeza que foi desse jeito? Toda vez que tu buscas apoio, surge: por que você está falando disso com outros? Jung chamou isso de compulsão de repetição na sombra. Pessoas tóxicas não conseguem evitar repetir os mesmos padrões, porque é parte da estrutura psicológica delas. Elas não estão ocasionalmente te confundindo. Estão sistematicamente te condicionando a duvidar de si mesmo, a se isolar e a aceitar comportamento inaceitável. E isso nos leva à quarta pergunta, e essa é particularmente insidiosa. Porque usa o seu senso de justiça contra você mesmo. Pergunta manipuladora. Número 4. Você não acha que está sendo injusto comigo? Essa pergunta inverte completamente a dinâmica. Tu estás tentando expressar um problema legítimo sobre o comportamento deles. E eles transformam em: você está sendo injusto comigo. Agora, quem precisa de compaixão não é tu, a pessoa que foi machucada. É eles, o manipulador que te machucou. Jung identificou isso como inversão da sombra. Em vez de reconhecer a própria sombra, seus próprios defeitos e comportamentos tóxicos, o manipulador projeta a sombra em ti. De repente, tu és o injusto, tu és o cruel, tu és o problemático por apontar o comportamento deles. Vê como isso te paralisa?
Tu és uma pessoa decente, tu tens empatia, tu não queres ser injusto com ninguém. Então, quando alguém pergunta, você não acha que está sendo injusto comigo? Tu paras, tu recalibras, tu pensas, talvez eu esteja sendo duro demais, talvez eu não esteja considerando o lado deles, talvez eu esteja sendo injusto. E naquele momento de hesitação, tu perdeste, porque a conversa que deveria ser sobre eles te respeitando, virou sobre tu sendo justo com eles. E agora? Tu estás gastando energia defendendo tuas intenções, em vez de resolver o problema real. Pessoas tóxicas são mestres em usar tuas virtudes contra ti. Tua empatia vira uma arma que eles usam para evitar responsabilidade. Tua justiça vira uma ferramenta para te fazer questionar se tu tens direito de estabelecer fronteiras. Tua compaixão vira um escudo que eles usam para bloquear qualquer crítica. Carl Jung ensinou que a verdadeira compaixão inclui compaixão por si mesmo. Estabelecer limites não é ser injusto. Chamar um comportamento abusivo pelo nome não é ser cruel. Proteger tua saúde mental não é ser egoísta. Mas pessoas tóxicas vão sempre tentar te convencer do contrário. Vão sempre perguntar, tu não acha que está sendo injusto? Na esperança de que tua bondade natural te faça recuar e aceitar o que é inaceitável. E agora chegamos à quinta e mais perigosa pergunta de todas. A pergunta que fecha o ciclo de manipulação e te prende numa armadilha psicológica da qual é muito difícil escapar. Pergunta manipuladora. Número 5. Você não confia em mim? Essa é a pergunta final. Armadilha definitiva, e é brilhante na sua crueldade, porque transforma a confiança em obediência cega. Tu questionas algo suspeito que eles fizeram. Tu pedes esclarecimento sobre uma mentira óbvia. Tu expressas desconforto com um comportamento problemático. E eles perguntam, você não confia em mim? Carl Jung entendeu que confiança saudável é condicional. Ela é construída através de comportamento consistente, honestidade demonstrada e respeito mútuo. Mas pessoas egocêntricas querem que tu acredites que confiança real é cega, incondicional e imune a evidências. A pergunta funciona, porque ninguém quer ser visto como desconfiado. Ninguém quer admitir que não confia em alguém próximo. Então, quando te perguntam, você não confia em mim? Tu sentes uma pressão imensa para responder. Claro que confio. E naquele momento, tu entregaste o direito de questionar, de verificar, de proteger a ti mesmo. Veja a armadilha completa. Se tu dizes que confias, tu aceitaste que não podes mais questionar comportamentos suspeitos. Se tu dizes que não confias, tu és o problemático, o paranoico, o que está destruindo a relação. Não tem resposta certa. Só tem a resposta que eles querem, submissão disfarçada de confiança. Carl Jung ensinou que pessoas tóxicas confundem confiança com controle. Eles dizem que querem tua confiança. Mas o que realmente querem é que tu pares de usar o senso crítico. Querem que tu ignores sinais de alarme. Querem que tu aceites histórias implausíveis sem questionar. Querem que tu normalizes comportamento inaceitável, em nome de confiar neles. A verdade brutal é essa. Pedir para alguém confiar cegamente é um sinal de que há razões reais para não confiar. Pessoas confiáveis não exigem confiança. Elas a constroem através de ações consistentes. Só pessoas tóxicas transformam confiança em uma arma contra ti, fazendo tu te sentires culpado por ter um instinto de autopreservação saudável. Agora, se tu chegaste até aqui, tu acabaste de descobrir as 5 perguntas que pessoas tóxicas usam para te dominar psicologicamente.
Tu viste como cada pergunta tem um propósito específico: fazer-tu duvidares de ti mesmo, isolar-tu do apoio externo, inverter responsabilidade e transformar tuas virtudes em fraquezas. Esse conhecimento é proteção real, proteção que Carl Jung levou uma vida inteira estudando e que pode te salvar de anos de sofrimento. Esse tipo de informação incomoda muita gente. Pessoas tóxicas não querem que tu saibas disso. Encrenqueiros não querem que tu reconheças essas táticas. Cada vídeo assim é um ato de proteção coletiva. É empoderamento através de conhecimento que deveria ser ensinado, mas é escondido. O Super Thanks ali embaixo não é só um botão de apoio financeiro. É tu dizendo: essa informação vale ouro. Continue revelando o que outros escondem. Continue protegendo pessoas que nem sabem que estão sendo manipuladas. É tu investindo em conteúdo que te trata como alguém capaz de lidar com verdades duras. E quando tu clicas naquele coração dourado, tu não estás só apoiando um canal. Tu estás financiando a continuação desse trabalho de proteção psicológica baseado em Carl Jung. Tu não és mais vítima dessas táticas. Tu és alguém que se protege com conhecimento, alguém que reconhece manipulação quando ela acontece, alguém que tem o poder de se defender, mas conhecer as perguntas não é suficiente. Tu precisas saber como te proteger na prática, e a proteção vem em 3 camadas que Carl Jung identificou como essenciais. Primeira camada: reconhecimento imediato. Agora que tu conheces essas 5 perguntas, preste atenção quando elas aparecerem. Não respondas automaticamente. Pause, respire, reconheça mentalmente. Isso é uma tática de manipulação. Esse reconhecimento sozinho quebra 50% do poder da pergunta sobre ti. Segunda camada: não aceite a premissa. Quando alguém pergunta qual a necessidade de tanta sensibilidade, tu não precisas te defender de ser sensível. Tu podes simplesmente dizer: eu não estou sendo sensível. Estou reagindo a um comportamento desrespeitoso. E vamos falar sobre esse comportamento, não sobre minha reação. Recuse entrar no jogo deles. Recuse a inversão. Mantenha o foco no comportamento problemático deles, não na tua reação a ele. Terceira camada: mantenha tua rede de apoio. Se alguém questiona por que tu estás falando com outros sobre problemas na relação, veja isso como um sinal de alarme vermelho brilhante. Pessoas saudáveis entendem que tu precisas de perspectiva externa. Só pessoas tóxicas exigem que tu os mantenhas em segredo. Carl Jung também ensinou uma técnica específica que ele chamou de observação sem julgamento. Quando alguém faz uma dessas perguntas manipuladoras, observe a pergunta como um cientista observaria um espécime, não com raiva, não com tristeza, com curiosidade clínica. Por que essa pessoa está usando essa tática? O que ela está tentando evitar? Que comportamento dela está tentando esconder? Essa distância psicológica te protege da carga emocional da manipulação. Tu não estás mais dentro da armadilha. Tu estás acima dela, observando como funciona. E pessoas tóxicas odeiam isso. Porque quando tu não reages emocionalmente, quando tu apenas observas e reconheces a tática, todo o poder dela desaparece. E aqui está o sinal definitivo de que tu estás te protegendo bem. Tu começas a sentir menos confusão e mais clareza, menos culpa e mais certeza, menos defesa e mais firmeza. Quando essas perguntas aparecem e tu sentes uma calma interna, uma voz que diz: eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Tu sabes que a proteção está funcionando. O próximo passo é avaliar a pessoa. Se alguém usa essas 5 perguntas repetidamente,
Tu não estás lidando com alguém que ocasionalmente se comunica mal. Tu estás lidando com uma pessoa tóxica sistemática. E Carl Jung foi claro sobre isso. Tu não podes consertar pessoas tóxicas. Você não pode curá-los com amor, nem com a paciência mais incrível do mundo. A única coisa que você pode fazer é se proteger. Isso significa estabelecer fronteiras rígidas, reduzir o contato ao máximo e, em muitos casos, sair completamente dessa relação. Porque sua obrigação número 1 não é tentar salvar alguém que está te machucando. É proteger sua própria sanidade, sua saúde mental, seu direito de viver sem manipulação constante. Carl Jung nos ensinou algo revolucionário. Tu não precisas da permissão de ninguém para te proteger. Não precisas provar para os outros que a manipulação é real. Não precisas convencer a pessoa tóxica de que ela está sendo manipuladora. Tu só precisas reconhecer a verdade, confiar na sua percepção e agir para se proteger. E quando tu fazes isso, quando tu escolhes a tua própria sanidade, em vez de manter uma paz falsa com uma pessoa manipuladora, algo extraordinário acontece. Tu recuperas o acesso ao teu eu verdadeiro, aquela voz interna que foi silenciada pela dúvida constante. Começa a falar de novo, aquela confiança na própria percepção que foi corroída pela manipulação da realidade. Começa a se reconstruir, aquela força interior que foi enfraquecida por estar sempre na defensiva. Começa a retornar. Tu te tornas você de novo, não aquela versão confusa que duvida de si mesma e que está sempre se justificando, mas a versão clara, confiante, protegida. A versão que Carl Jung diria que está em contato com o eu verdadeiro. Então, vai lá. Coloca isso em prática. Começa hoje. Da próxima vez que alguém te fizer uma dessas 5 perguntas, não responda automaticamente. Reconhece a tática, recusa a premissa. Mantenha o foco no comportamento dela, não na sua reação. E observa o que acontece. Observa como a pessoa reage quando as táticas não funcionam mais. Observa como você se sente mais forte a cada vez que se recusa a entrar no jogo dela. Porque a cada vez que tu reconheces a manipulação, tu te tornas mais difícil de manipular. Cada vez que recusas a premissa de uma pergunta manipuladora, tu reconstruis a confiança na tua própria percepção. Cada vez que mantens a tua rede de apoio, mesmo quando és pressionado a te isolar, tu fortaleces as tuas defesas psicológicas e, eventualmente, tu te tornas tão protegido, tão claro sobre a tua própria realidade, que as pessoas tóxicas não conseguem mais te atingir. Essa é a transformação que Jung observou em pacientes que aprenderam a se proteger. Eles não se tornaram cínicos, nem fechados. Eles se tornaram discernentes. Eles não pararam de confiar em todas as pessoas. Eles pararam de confiar cegamente. Eles não se isolaram do mundo. Eles se protegeram de pessoas específicas, que demonstraram padrões tóxicos, e você pode fazer o mesmo. Tu tens o conhecimento agora, tens as ferramentas, tens a permissão para confiar na tua própria percepção, estabelecer fronteiras rígidas e se proteger sem culpa. Agora, antes de você sair, eu quero que você faça uma coisa. Quantas dessas 5 perguntas você já ouviu de alguém específico na sua vida? Comente o número de 1 a 5, sem citar nomes. Porque ver quantas outras pessoas estão vivendo isso vai te mostrar que você não está sozinho, que não é impressão sua, que é real. E talvez a tua coragem de comentar ajude alguém que ainda está confuso a reconhecer a própria situação